E para embasar a nossa leitura, eu gostaria que a gente abrisse o livro de Abacuque, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Amém? Então, vamos lá. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu, numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não me ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Tereis que ver essas maldades para sempre? Por que eu preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olhe, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Então, a verdade é que a gente vai conversar sobre a história do livro de Abacuque como um todo, mas a fim de separar uma porção, eu gostaria que a gente anotasse esses versículos, versículo 1 ao 4, mas a gente vai conversar sobre tudo. O tempo não nos permite ler o livro inteiro, então eu recomendo que você faça a leitura em casa. E ele particularmente é um dos meus profetas favoritos. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui no livro de Abacuque? O Abacuque é um profeta e ele está relatando uma visão, e essa visão que ele está vendo é que o povo de Judá está sendo perseguido e oprimido pelos babilônios. Só que, para quem não sabe, alguns séculos antes, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Acontece que, após a morte de Salomão estava colocando impostos extremamente pesados sobre o povo, e particularmente sobre as 10 tribos mais ao norte do reino de Israel. Quando Salomão morre, e Roboão vai assumir o seu reinado, as tribos do norte elas fazem reclamações ao seu rei de que os impostos estavam muito pesados, eles estavam fazendo reivindicações justas. Porém, Roboão ele não escutou o povo, ele simplesmente escutou aqueles que eram os seus conselheiros. E com essa notícia, ele simplesmente seguiu com as coisas, e aí, com esse pretexto, com esse plano de fundo dessa tirania, com essa falha do governo de Roboão, Jeroboão junta as tribos do norte e causa essa divisão. E a partir daí, então, a gente tem o reino do norte, chamado de reino de Israel, que são as 10 tribos mais ao norte, e ao sul tem a tribo de Judá e mais uma outra tribo menor, que fazia parte desse território, com a capital de Jerusalém, que foi essa divisão. A história é bastante complexa, bastante complicada. Só essa divisão e essa história do reino de Israel vai ser metade do livro de 1 Reis, uma boa parte do livro de 2 Reis. Ainda vão ter algumas citações no livro de Crônicas. Então, eu só preciso aqui que a gente tenha uma noção, então, de que Abacuque está passando após essa divisão de Israel, em Reino do Sul e Reino do Norte, e 120 anos antes disso, o Reino do Norte, o Reino de Israel, que pertencia às 10 tribos, já tinha sido devastada pelos assírios. Então, eles já tinham visto o Reino do Norte ser destruído, e agora eles estavam observando a Babilônia sendo um grande perigo para eles, os caldeus, e vai passar um tempo, os faraós do Egito, eles vão tentar atacar a Babilônia, Judá não queria intervir, ela não ajudou, mas também não atrapalhou, ela só deu passagem livre, e acontece que o faraó sofre uma derrota significativa. Pouco tempo depois, não muitos anos depois, Nabucodonosor passa ali em reino de Judá e faz a limpa. Mas a verdade é que a história do livro de Abacuque, ele vai passar em mais ou menos 600 a.C., e a dominação dos sírios no Reino do Norte vai ser em 720 aproximadamente. Existem algumas diferenças nas literaturas do ano exato, mas isso não vai fazer muita relevância.
tem muita diferença. Mas imagina que você faz parte de um reino e, por mais que teve uma divisão, aqueles que eram antigos seus compatriotas, eles são devastados. Posteriormente, você começa a observar que os seus inimigos estão ao redor destruindo tudo, derrubando impérios gigantescos, como o do Egito. Eles estão ao seu redor, você está vendo que os homens maus estão se multiplicando e nada está acontecendo, o desespero, a justiça está cada vez mais rompendo, eles estão se envolvendo com práticas pesadas, práticas violentas, eles estão sendo oprimindo os mais pobres e os justos, os piedosos estão começando a sofrer, e é com essa ideia que Abacuque vai ao Senhor. Ele vai e ele grita: o meu povo, o seu povo, ele está sofrendo, os piedosos estão sofrendo, a injustiça está prevalecendo, e ao meu ver, o Senhor está usando aqueles que são mais ímpios que o seu povo para fazer a justiça sobre nós, e eu não estou entendendo isso que está acontecendo. E antes a gente entrar um pouquinho mais no detalhe sobre o livro de Abacuque, logo nesse começo, ele já dá uma das lições mais importantes para mim que esse livro nos traz. Toda a crise que ele tinha com Deus, toda aquela dificuldade, tudo aquilo que não estava fazendo sentido, a fonte que ele foi buscar essas respostas foi o Senhor. E a gente tem essa dificuldade de raciocínio porque parece que se eu tenho algum problema com Deus, se aquilo que eu concebi dele não está correto ou não está acontecendo, eu vou conversar com todas as pessoas, menos com Deus. Parece que se eu tenho um problema na minha visão, se eu tinha uma cosmovisão acerca do Senhor, e isso não está acontecendo, eu vou buscar pessoas para que elas corrijam isso, mas a verdade é que o maior interessado em que a minha visão esteja correta é o próprio Deus. E aí a gente vai observar que nos nossos momentos de crise, as palavras que nós professamos, aquilo que nós realmente acreditamos fica em evidência. Aonde que nós buscamos socorro, aqueles que são nossos alicerces, nos momentos de desespero, nós vamos expressar isso da maneira mais genuína. Se eu realmente acredito que o Senhor pode cuidar da minha vida, que Ele pode cuidar do meu coração, nos meus momentos de sofrimento eu realmente vou procurar Ele. Mas se eu não acredito que o Senhor tem a capacidade de cuidar do meu coração, que Ele tem a capacidade de cuidar da minha vida, então quando eu passo por momentos de dificuldades eu não vou procurar. E essa é uma das naturezas do sofrimento, ela vai nos revelar em quem nós confiamos, por que nós confiamos. E Abacuque ele tem uma crise que eu acredito que todo mundo que se envolver um pouquinho mais com o estudo da história, ou acaba lendo um pouquinho mais, ele vai passar. Existem duas principais. E eu gosto de citar, que é Deus, o cristianismo e a ciência, e Deus ao longo da história. Na verdade, a crise de Abacuque ela era tão grande que não concebia a ideia de que Deus estava usando um povo mais perverso do que aquele com os pecados do seu próprio povo, que a ideia dele é que era irreconciliável que Deus utilizasse um povo mais perverso para castigar alguém. Não fazia sentido, porque se Deus era bom, se Deus era o controlador de tudo aquilo, então, ou Deus não era justo, ou Deus não era onipotente. Era essa a crise de Abacuque. Ele pensava, ou Deus não pode tudo, porque os perversos estão dominando sobre o seu povo, ou ele não é justo, porque alguém mais cruel que eu está sendo usado para me punir. E aí ele entra nessa dualidade e ele vai procurar o Senhor, e ele faz as duas perguntas incríveis. Por quê e até quando? Ele pergunta, por que, Senhor? E até quando eu verei e o Senhor não me escutarás? Até quando eu passarei por isso e o Senhor permanecerá em silêncio? A gente vê alguém aqui que, quando vai para o Senhor, aquela ideia que ele concebeu sobre a criação, sobre o Criador, não faz mais jus àquilo, ele entra em colapso, ele paralisa, porque aquilo que ele concebeu da sua fonte de socorro não estava correspondendo às suas expectativas. E aí a outra grande lição que Abacuque me mostra é que Deus não está nem um pouco preocupado com o que eu espero, com os meus planos, com os meus compromissos, mas que Ele responde sim à oração, mas Ele responde à oração conforme os seus planos. Ele não vai alterar os seus planos porque alguma coisa não está de acordo com o que eu esperava ou do que eu gostaria. Eu gostaria que isso acontecesse dessa forma, então eu vou orar para o Senhor para que as coisas aconteçam. Não, a oração é para que o Senhor traga a visão dEle para você, para que você possa se mover de maneira intencional naquilo que Ele quer construir, para que você se mova de maneira intencional naquilo que Ele quer trabalhar. A sua crise foi confrontada com Deus. E isso a gente precisa carregar com muita força, porque nos nossos momentos de aflição,
Não é um momento onde a gente vai aprender sobre novas coisas. É certo que esse processo ele é um processo de maturidade, mas é um processo muito mais importante onde eu vou provar, eu vou testar tudo aquilo que está comigo. E tudo que eu realmente aprendi, tudo aquilo que eu realmente acredito, eu vou colocar nos momentos de aflição. E um exemplo muito parecido com isso é a gente ver quando Cristo estava passando a tentação no deserto. As coisas que ele colocou, ele falava sobre as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz isso, a palavra do Senhor diz aquilo, eram coisas que ele já carregava dentro dele e auxiliaram ele no processo de sofrimento. Então a gente precisa tratar todas essas coisas conforme o Senhor estabeleceu, buscando o seu discernimento, buscando o seu contato, para que ele, no meu devocional, no meu momento 1 a 1, possa confrontar a minha visão, e certamente ele vai corrigir aquilo que está embaçado, certamente ele vai direcionar o meu coração na direção que precisa. Mas a verdade é que faz parte. Orar pelas minhas aflições, orar por aquilo que está me afligindo, isso é bíblico e é natural que a gente sinta isso, que a gente precise buscar algum conforto, que a gente precise buscar alguma direção e que eu preciso buscar o Senhor. E eu não preciso ficar em crise com isso, mas eu preciso ter a mentalidade de qual que é o real compromisso de Deus. Não é com a minha vaidade, não é com as coisas que eu planejo, não é com as coisas que eu estabeleço. O compromisso de Deus é com os seus planos. E faz parte. Jesus falou que a gente ia ter alguns sofrimentos, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas a gente não está isento. A verdade é que sermos cristãos no meio dos sofrimentos nos traz muito mais esperança, muito mais conforto, e a gente vai construir essa ideia. Mas o que a gente precisa ter claro é, não foi com ceticismo, não foi com falta de fé que Abacuque procurou o Senhor. Foi justamente o contrário. Foi um profeta que no meio da sua crise, mas fiel de que aquele Senhor, ele tinha algum motivo, ele tinha uma explicação, porque ele pergunta, Senhor, por que e até quando? Quer dizer que a imagem, por mais que não correspondesse, ele ainda queria que o Senhor esclarecesse aquelas coisas, porque ele não queria desconstruir a ideia de um Criador, de um Deus onipotente, de um Deus que tinha um controle sobre todas as coisas. Ele ainda estava muito fiel, mas ele estava confuso, porque ele estava vendo o sofrimento, porque ele estava clamando por ajuda, e aquele que até então tinha feito inúmeros milagres com o povo de Israel, que ele tinha visto Deus levantar e destruir coisas de maneiras esplendorosas, agora ele estava em crise porque isso não estava acontecendo. E aí o livro é justamente a narrativa desse processo, onde ele começa no desespero e ele termina com fé, ele termina com esperança. Ele começa no desespero, mas cada vez que Deus responde às suas orações, existem pelo menos 2 grandes questionamentos ali, e todos eles o Senhor responde. Ao final desse processo, ele encontra a paz. A ruína que ele vivamente descrevia, aquilo que ele colocava ao passo de que trazia ansiedade, que me deixava assustado, porque ele via exércitos prontos para invadir e destruí-lo, aquilo estava tranquilizando seu coração, direcionando. No epílogo, o coração do profeta encontrava esperança no Senhor. No começo era desespero, mas no final ele encontrou a esperança. E para a gente falar de esperança, a gente precisa discutir um pouquinho mais o que acontece dentro desse livro. E a gente precisa destacar algumas coisas. Primeiro é que Abacuque estava extremamente perturbado. O coração dele, as coisas que ele estava sentindo, as coisas que ele precisava fazer, aquilo que ele precisava viver, estava agitando o seu coração de tal forma que é como se ele tivesse chamado o Senhor para a briga. Ele falou, Senhor, não faz sentido o que eu estou vendo, eu não aguento mais assistir isso. E o teu silêncio está se tornando mais perturbador do que a própria situação. Ele estava naquela angústia de, Senhor, eu preciso que você fale, a situação já é extremamente assustadora, mas não ouvir o Senhor falar novamente com a gente está me assustando mais. E aí eu preciso então que o Senhor comunique alguma coisa à minha mente, que o Senhor comunique ao meu coração, que o Senhor diga alguma coisa, porque parece... Não sei vocês, mas acontece muito. Quando eu estou com uma situação de dificuldade, eu vou ao Senhor e parece que Ele não fala nada, eu fico ainda mais preocupado. Aquilo me desespera de um jeito que eu falo, Senhor, eu preciso... O negócio está caótico, mas o Senhor é a minha única fortaleza, o Senhor é a minha única segurança, então eu preciso que, se só o Senhor falar comigo, eu já vou ficar extremamente tranquilo, eu vou ter coragem, eu vou ter a convicção de que eu preciso avançar, mas eu preciso, Senhor, fala.
Me diz alguma palavra, me diz alguma coisa, conforta meu coração, fala alguma coisa. Esse de silêncio do Senhor ele pode ser tão desesperador ao passo de que a gente pode muitas vezes paralisar, ficar parado, não conseguir se movimentar, não conseguir seguir numa direção, mas isso faz parte. Só que se a gente continuar lendo o livro, ele estava extremamente assustado com uma situação, ele estava extremamente angustiado com alguma coisa, e de repente ele vai para o Senhor, e aquele silêncio do Senhor o angustia ainda mais, só que o negócio ficou um pouquinho mais complicado ainda. Se ele estava perplexo com o silêncio, agora eu não tenho nem a palavra para descrever como ele estava com a resposta. Porque ele falou do sofrimento que o povo, que os piedosos estavam sofrendo, que os ímpios estavam vindo, e aí a resposta do Senhor basicamente para ele é: vai vir um povo, eles são mais cruéis do que vocês, e eles vão destruir vocês, incluindo os piedosos. Vai passar por tudo, todo mundo vai passar por isso, o povo de Judá vai ser expulso da terra prometida, vocês vão ser expulsos de Jerusalém, e vai ser por um povo ímpio. Vocês não vão simplesmente voluntária, não, vamos sair daqui porque nós não estamos vivendo como o Senhor quer. Simplesmente é um povo extremamente cruel, pagão, louco para destruir eles. E aqui, mais uma vez, as expectativas que o profeta tinha, elas não foram atendidas. Porque, por mais que ele encontrasse uma razão para que o povo estava sofrendo, porque as pessoas estavam mal, porque a injustiça estava proliferando, em algum lugar do coração dele, ele ainda tinha expectativa, então, de que, se isso está acontecendo com o povo de Deus, então o Deus desse povo vai intervir, vai entrar com uma provisão, vai nos proteger, vai mandar exército, de alguma forma ele não vai nos tirar da terra que ele prometeu, ele vai fazer com que nós permaneçamos aqui, porque ele nos tirou de um lugar, nos colocou aqui, ele já nos libertou, nós já passamos por muita coisa, e essa terra é especial para Deus, nós somos o povo especial para Deus, e acontece que Deus olha, tem gente bem mais cruel que vocês, e eles vão executar a justiça sobre vocês. E a verdade é que Jerusalém não caiu nas mãos da Babilônia. A Babilônia ela foi entregue Jerusalém foi entregue na mão da Babilônia. É muito diferente, não é como se o ímpio estivesse passando e ele tivesse destruído. Na verdade, é tipo assim, Deus pegou o povo dele, a cidade, a terra prometida, e falou: ó, tá aqui, destruam. Foi isso que Abacuque ouviu. Então, aonde é que está a esperança disso tudo? Como é que ele chegou nesse processo? E a gente já vai chegar lá. Mas por que Deus disciplinou Judá antes de disciplinar os babilônios, se eles eram ainda mais cruéis? 1 Pedro 4,17 vai dizer assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O juízo começa pela casa de Deus, e o pecado ele é inevitavelmente punível. O perverso ele vai receber a justiça do Senhor, ainda que demore. Mas o Senhor tem muito mais pressa em disciplinar aqueles que são seus, os seus filhos, a nação que Ele estabeleceu, que Ele levantou, porque eles pecam com maior conhecimento. Eles tinham acesso à verdade do Senhor, eles tinham acesso a toda a história, eles viram Deus fazer inúmeras maravilhas, e ainda assim eles trocaram Deus, eles rejeitaram Deus, eles fizeram monumentos para outros deuses, eles serviram a outras religiões, fizeram sacrifícios, levantaram bezerros, eles fizeram um monte de coisas, e todas as vezes Deus ia lá e dava. Mas um momento, os erros do povo de Judá, do povo de Israel, eles pegaram a conta. E é isso aqui que está acontecendo. Abacuque foi diante de Deus, ele procurou encontrar o Senhor, e aí o Senhor respondeu tudo o que ele não esperava, tudo que ele não tinha expectativa nenhuma. E aqui então a gente precisa construir, mais uma vez, a ideia de que existem algumas aflições que elas são permitidas por Deus. E existem essas que são consequências do pecado, da perversidade, e a gente vai trabalhar basicamente com esses dois tipos, e eles vão contemplar praticamente tudo que a gente tem. Um foi a consequência dos maus hábitos do povo de Judá, do povo de Israel, do babilônio, porque eles também receberam a sua justiça.
e outros são processos difíceis que a gente tem. E em João 16:36 vai dizer assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, além dessa promessa que nós teremos aflições, o Senhor Jesus Cristo também nos faz essa promessa de paz. E essa é uma das primeiras notícias boas que a gente tem dos períodos de aflições. A gente vai encontrar, além da esperança, que nós estamos construindo esse caminho, nós encontraremos a paz de Cristo, porque Cristo já venceu o mundo. E as coisas que a gente vê, elas são somente temporárias, elas são uma visão curta, e é por isso que o profeta foi diretamente no Senhor, porque, Senhor, eu não estou conseguindo enxergar qual que é o propósito disso tudo, e ele foi diretamente na fonte. E é por isso que a gente tem que procurar Deus nos nossos momentos de dificuldades, porque por mais que a gente não entenda as coisas que a gente está vivendo, por mais que a gente não entenda as coisas que estão acontecendo, por que elas estão acontecendo, a verdade é que a vida vai dar muitas voltas e muitas delas não serão confortáveis. E isso faz parte, isso está tudo bem. Eu não sou mais pecador porque eu estou sofrendo, embora existam com o meu pecado, vai trazer consequências sobre a minha vida, mas a verdade é que Deus pode muito bem ter me colocado num período de sofrimento, onde Ele é simplesmente pedagógico, onde Deus simplesmente quer cuidar do meu coração em alguma área, ou Ele simplesmente quer tratar alguma coisa que Ele tentou tratar de diversas formas e eu não permiti, e aí agora eu penso, então eu vou ter que aumentar o nível de dificuldade disso aqui, para que isso seja trabalhado no seu coração, porque você está resistente. E aí a gente pergunta, cara, onde é que está a esperança que Abacuque encontrou, se tudo que ele viu até agora é um povo vindo caçar o povo dele, é o piedoso sofrendo, é a injustiça crescendo? Primeiro de tudo, a nossa esperança está em Cristo, 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Cristo é o fundamento da nossa fé, Ele é o nosso reconciliador, é aquele que nos habilitou por meio do seu sacrifício, que nossos pecados fossem perdoados e eu fosse reconectado com Deus novamente. Então, se isso já não fosse o suficiente, então me permita construir o caminho que o sofrimento vai te levar à esperança e o que a esperança vai construir. Primeiramente, o sofrimento ele vem para quebrar nós mesmos. Ele vem para quebrar a nossa capacidade de acreditar que a gente consegue fazer alguma coisa. Ele vem para nos esmiuçar, para nos destruir, para fragmentar o nosso coração, para que a gente possa encontrar, então, em quem que a gente depende, em quem que a gente acredita, quem que é o nosso Deus, se sou eu, se é Deus ou se é qualquer outra coisa, mas acontece que alguma coisa está governando a minha vida e é o processo de sofrimento que vai me mostrar. Além disso, o processo de sofrimento ele vai me mostrar. E eu não sei se vocês são como eu, mas eu gosto muito de ter o controle das coisas. Mas acontece que quando Deus vai trabalhar a minha vida, Ele me coloca em situações e Ele me mostra que eu tenho muito menos controle do que eu gostaria. Ele me mostra que, na verdade, eu não tenho controle nenhum e que quando as coisas acontecem como eu quero, ou é porque é o plano de Deus, ou é porque eu tive muita sorte. Porque, na verdade, eu não consigo controlar nenhuma circunstância ao meu redor. Eu não consigo controlar o clima, não consigo controlar nem o meu dia de trabalho, onde eu sei tudo o que eu tenho que fazer, eu sei fazer as coisas, mesmo isso, mesmo o meu ofício não está debaixo do meu controle. Porque surgem imprevistos, porque surgem problemas, porque surgem reuniões que eu preciso ir. A verdade é que nada está debaixo do meu controle. E o sofrimento vem mostrar isso. Porque quando as coisas dão certo, a gente fica confiante, a gente acredita que alguma coisa que nós estamos fazendo é a razão. Mas na verdade não. Tudo de bom que acontece sempre foi o Senhor. E ainda que aconteça alguma coisa de ruim, pode ser o Senhor também. Então como é que eu vou saber? Indo na direção do Senhor. Foi isso que o profeta fez. Ele tinha uma crise, ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, e ele foi ver, Senhor, é isso mesmo que eu estou entendendo? Um povo mais perverso vai castigar os seus, a injustiça vai prevalecer, e aí o Senhor foi respondendo ele. Mas até que Cristo venha, a verdade é que a realidade vai ser cruel. As coisas podem não fazer sentido, as coisas podem não ser justas aos nossos olhos, mas a verdade é que os nossos olhos corrompidos não podem conceber um conceito de justiça conforme Deus estabelece. E tudo que a gente tem é que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e ter a certeza
mas vai existir um processo de desmantelamento do Senhor sobre a minha vida, onde Ele vai, na verdade, colocar no meu coração e na minha mentalidade que eu não posso viver por mim mesmo, que eu não tenho esse poder, que eu não tenho essa capacidade, e eu preciso passar a viver e depender somente dEle. E essa é uma das máximas do nosso processo de sofrimento. Ele vai me direcionar para Deus novamente. Foi exatamente isso que aconteceu com Abacuque. E essa visão que ele recebeu é justamente para que o povo possa ser guiado no processo do exílio babilônico, para que eles possam ter esperança, que eles possam viver com fé, que eles possam ter a expectativa de que o Senhor ainda não desistiu deles, de que o Senhor ainda está cuidando deles. Mas outra coisa que a gente pode aprender com o sofrimento é que ele vai nos alinhar com as coisas que são mais importantes da nossa vida. Ele vai nos alinhar do quão a nossa família é importante, do quão importantes são os nossos amigos, do quão importante é a nossa igreja local, do quanto eu vou sentir falta de congregar, o quanto eu sinto falta de ter os meus momentos com Deus, o quanto eu deixei isso de lado. A verdade é que o sofrimento, quando for deixado de lado, quando as coisas não seguirem com a minha expectativa, o meu coração ele vai começar a experimentar esse processo de alinhamento. O meu coração ele vai se permitir ser confrontado, ou ainda que ele não se permita, o confronto vai chegar. E eu vou precisar, então, entender o que está acontecendo com a minha vida. E isso vai fazer com que essa esperança e esse processo, essa dificuldade, esse sofrimento, vai fazer com que eu encontre o que realmente importa. E vai ser muito no sentido do que eu enxergo o livro de Eclesiastes. O Eclesiastes, para mim, ele não é um livro mal-humorado, mas, na verdade, é um livro que ele simplesmente tenta trazer o valor e as coisas que realmente importam. Ele fala que há tempo para isso, há tempo para aquilo, isso aqui é vaidade, isso aqui não, isso aqui é importante que aconteça isso, é importante, ainda é melhor que se viva isso. E ele está o tempo todo trazendo conselhos, porque ele tem um tom chato, mas, na verdade, alguém fala, olha, isso que tu está querendo viver parece legal, mas a verdade é que isso aqui é mais importante. Parece que tudo está ruindo, que parece que é um tempo de desgraça, mas a verdade é que esse tempo vai passar e vai vir um outro tempo. E é justamente essa a ideia de quando eu quero construir, que a gente está falando do sofrimento, que é o inverno, que ele faz parte das estações. Porque existe algo que vai vir depois, que por mais que a gente esteja sofrendo hoje, por mais que exista essa dificuldade, o sofrimento não é o nosso fim. Para aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus, para aqueles que receberam a salvação, que aqueles que se arrependeram dos seus pecados, a verdade é que o sofrimento ele é passageiro. E isso tem que nos trazer esperança, isso tem que confrontar o nosso coração, porque o sofrimento ele não é necessariamente a punição dos nossos pecados, o sofrimento não é algo característico de perversos. Na verdade, eu posso ser extremamente piedoso e ainda assim passar por sofrimentos. E agora eu quero que a gente leia Romanos 5, do versículo 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos o acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse é o trunfo da esperança através das tribulações. A verdade é que a tribulação por si só, ela não vai gerar a esperança. Mas vai acontecer que a perseverança, a tribulação vai me gerar a perseverança, eu vou continuar em frente, e essa persistência, essa perseverança vai me gerar um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai me permitir acessar a esperança. E a esperança de Deus, ela não vai nos decepcionar, e é justamente isso que o profeta vai encontrar ao final do seu livro, e nós vamos ler a passagem que ele coloca no final.
mas é a ideia de que tudo tem um propósito. Ainda que eu tenha pecado, ainda que eu tenha falhado, o Senhor vai usar tudo de uma maneira pedagógica, tudo de uma maneira que vai construir aquele que eu preciso ser, Ele vai, independente de se era o plano de Deus ou não, Ele vai usar para me transformar mais parecido com Cristo. E essa mentalidade a gente precisa avançar na nossa caminhada cristã. A esperança da nossa salvação e vitória em Cristo. Isso é fruto da beleza do plano de Deus. É a sua abrangência, o seu plano infalível. É isso que tem que trazer conforto ao meu coração. Quando eu vou enfrentar os momentos de aflições, e eu vou enfrentar, talvez não sejam tão assustadores quanto o de Abacuque, mas a verdade é que ninguém pode medir o nosso sofrimento, a gente pode ter exatamente a mesma sensação, ainda que não tenha um exército vindo contra nós, nós podemos experimentar o mesmo tipo de desespero. Ninguém está isento disso, ninguém é invulnerável a todas as situações, e a verdade é que se Deus estabeleceu as aflições como um processo de crescimento, então certamente Ele vai permitir que todos nós experimentemos isso. A questão é que se nós soubermos para que servem as aflições, se nós entendermos o que está acontecendo, se em cada situação de dificuldade eu conseguir procurar o Senhor, a verdade é que esse processo vai ser muito mais bonito. Por mais que seja doloroso, ele vai ser precioso, porque a gente vai experimentar coisas incríveis. A verdade é que o cristianismo ele não está aí para o seu entretenimento. Ele não está aí para o seu estilo, ele não está aí para a sua roupa, a forma de se vestir. Ele não quer saber se você vai andar como um crente, se vestir como um crente, falar como um crente. Na verdade é que Deus não está nem aí para o seu planejamento, para essas coisas. Se existe uma coisa que Ele se importa é com o seu arrependimento. Ele se importa com a sua salvação, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com você enquanto pessoa. E essas características a gente precisa ter na nossa mente. Em Abacuque, ao final, no capítulo 3, versos 17 ao 19, vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no meu Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. A verdade é que esse cara que escreveu isso aqui, quando ele entende que o justo vive pela fé, ele experimenta uma transformação que ele não tinha visto ainda. A verdade é que Abacuque procurou o Senhor e o Senhor não mudou a circunstância em 1 milímetro. Eles ainda continuaram perseguidos, a injustiça ainda prevaleceu, os babilônios ainda vieram destruir o reino de Judá, mas a verdade é que, então, por que adiantou procurar o Senhor? Porque a visão que ele recebeu do Senhor, do seu propósito, daquilo que ele estabeleceu, a visão que mostrou para ele que os justos viverão, e eles viverão pela fé, isso trouxe esperança ao seu coração, ao passo de que ele usa esse livro para falar, olha, nós sofreremos, alguns teólogos disseram que isso estava escrito em pedras e colocado em alguns lugares para que quem pudesse passar, pudesse ler, e o resumo é: a coisa vai ficar feia, mas o Senhor prometeu que vai nos resgatar, porque o Senhor prometeu que vai restabelecer o seu plano, e ainda que tudo rua, que não haja alimento, que todo mundo me abandone, que tudo seja destruído, eu vou viver pela fé, porque o Senhor fortalece a minha caminhada, porque o Senhor cuida do meu coração, e é isso que eu preciso levar. Quando Abacuque entende isso, ele começa a cantar. O choro que começou o livro não tem nada a ver com a esperança que termina ele. Ele começa chorando aos prantos no início do livro, mas ao final ele compõe um cântico para as orquestras, para que o povo cantasse isso com alegria, de que ainda que as coisas não acontecessem como eles queriam, o Senhor estava com eles. E isso era motivo para eles bradarem de alegria. E isso precisa ser para nós também. Deus não mudou essas circunstâncias, mas através da visão que Ele deu ao seu povo, Ele mudou a perspectiva de Abacuque. Deus não mudou porque Abacuque foi falar, o negócio está pegando aqui. Mas quando Abacuque entendeu o que o Senhor estava construindo e por que as coisas estavam acontecendo, ele, a visão que eu tinha do Deus Criador, onipotente, poderoso, que não tolera o mal, ela é real.
Acontece que eu só estava vendo o que estava ao meu alcance, eu só estava vendo o que estava ao meu redor, mas quando o Senhor traz a visão dele, a gente enxerga mais longe. Quando o Senhor traz a visão dele, eu começo a enxergar os propósitos. Quando o Senhor traz a visão dele, eu começo a ver então o que ele quer construir, que as coisas dele são maiores, que ele não tem simplesmente um plano individual para a minha vida, ele não tem mais nada para ninguém, ele tem um plano estabelecido para o lugar que eu estou, para onde eu estiver, e ainda que ele tenha que me remover, porque eu não fui digno daquilo que ele me separou, ele ainda não vai me abandonar. Porque o objetivo do Senhor não é me destruir, mas é me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Stephen Covey vai ter uma frase que ele vai dizer exatamente assim: eu não sou o produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas vão realmente mostrar aquilo que nós acreditamos, não as nossas palavras. Eu posso falar o que for, eu posso falar que eu acredito em Deus, que Deus é extremamente importante, mas se na hora do vamos ver, seja para o bem ou seja para o mal, se essa fé não se manifestar e não se expressar de alguma forma, a verdade é que eu não acredito nisso. Na verdade é que isso não encontra espaço no meu coração, isso não faz parte das minhas convicções, e eu preciso então começar a observar como eu tenho lidado com os meus conflitos, como eu tenho lidado com as minhas crises, como eu tenho lidado com a minha ansiedade, com a minha depressão, seja lá o que está atingindo o seu e o meu coração, como nós temos lidado. O Senhor tem sido a fonte de esperança suficiente para eu acreditar que ainda as coisas estão sob o plano dEle, que ainda as coisas estão no controle dEle. Será que eu consigo acreditar ainda que Ele ainda é o Deus soberano que está sobre todas as coisas e que nada escapa das suas mãos? A verdade é que a maior parte do nosso processo não é uma questão de melhorarmos, de nós nos tornarmos melhor, porque não é uma questão de habilidade, é uma questão de nós entendermos a nossa filiação, de que nós somos filhos de um Deus que se diz Pai, que Ele nos veste quando estamos nus, quando nós estamos descalços, Ele coloca sandálias, quando nós corremos para Ele, Ele nos abraça, Ele coloca anel em nossos dedos. A verdade é que Ele não está nem aí por que você fez, Ele só quer que você se arrependa e volte para Ele. E quando nós estamos alinhados com isso, nós começamos a viver uma vida completamente diferente. Deus é capaz de tudo, mas a gente precisa aceitar a nossa porção de sofrimento, porque Ele estabeleceu isso como uma forma de gerar Cristo em nós. O Evangelho, existem muitas coisas que vão ser transformadas, e do medo para a fé e para a esperança, mas existe um processo ainda mais incrível que nós vamos viver. Mais do que começar no desespero e terminar cantando e chorando de alegria, que é o processo de eu começar pecador e terminar cristão. É o processo de eu começar imundo, de eu começar imerecedor de qualquer coisa, mas ao final dele eu sou extremamente parecido com Cristo. E isso não é mérito meu, isso é simplesmente bondade do Senhor, isso é graça, isso é o Espírito Santo agindo na minha vida. E não existe nada mais incrível que deveria alegrar mais o meu coração de que existia um processo onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está trabalhando para que eu tenha o mesmo coração e a mesma mentalidade que Ele, que onde eu posso me movimentar, onde eu posso me dirigir, e eu posso procurar: Senhor, eu estou perdido, eu estou desesperado, mas eu acredito que o Senhor é a minha fonte de refúgio, e eu sei que eu vou encontrar isso no Senhor. Senhor, me alcança. E é isso o que eu vim dizer hoje. Deus precisa desmantelar o nosso coração todas as vezes que nós passarmos por um processo de dificuldade, para que nós possamos entender: Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele controla o nosso coração, Ele controla os nossos dias, Ele controla a nossa vida, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de tudo que está acontecendo. Só que eu preciso confiar nele. Tanto a execução do plano é da vontade do Senhor, mas a minha responsabilidade nesse processo é que eu preciso ser fiel, eu preciso confiar, eu preciso acreditar de que o Deus que criou tudo, do Gênesis, criou tudo do nada, Ele não vai me deixar, Ele não vai me desamparar. Se eu estou debaixo da vontade do seu propósito, Ele não vai deixar com que o seu propósito entre em colapso, porque Ele é o maior interessado no plano que Ele estabeleceu. E esse é o nosso convite. Que a gente possa buscar o Senhor e entender que existe um propósito para o sofrimento. Ainda que ele seja porque eu fui perverso, ainda que ele seja porque eu fui pecador, e são consequências dos meus pecados, o Senhor tem coisas para tratar no meu coração, para desenvolver na minha vida, para cuidar de mim. E o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco, sempre cuidando do nosso coração. E eu gostaria que a gente orasse agora,
porque todos nós sofremos, todos nós temos as nossas dificuldades e isso não é negociável. A verdade é que todos nós, nenhum de nós somos perfeitos, todos somos falíveis, e é por isso que a gente precisa reconhecer as nossas falhas e reconhecer o processo de dificuldade. Curve as suas cabeças e vamos orar ao nosso Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado do nosso coração. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, de encontrarmos conforto e refúgio na Sua palavra, Pai. Obrigado porque, ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, por coisas que nós não possamos entender, o Senhor ministra aos nossos corações e o Senhor cuida da nossa vida. Ainda que nós não mereçamos, Senhor, o Senhor cuida de nós todos os dias, desde que nós acordamos ao momento que nós deitamos, Pai. Mas acontece que ainda que eu acredite que o Senhor é bom, ainda que eu saiba que o Senhor é bom, ainda que a Sua palavra me diga que o Senhor é bom, acontece que o meu coração vacila. Acontece que eu sinto medo, acontece que eu sinto, Senhor, vontade de desistir. Às vezes eu confesso que eu não entendo o que o Senhor está fazendo e eu sigo o caminho, mas acontece que eu tenho medo, eu tenho confusão dentro do meu coração. Mas acima disso tudo, Senhor, eu tenho a esperança na salvação em Cristo. Eu tenho a esperança de que o Senhor alcançou o meu coração. Eu tenho a esperança de que o Senhor tem salvação para a minha vida, que o Senhor tem salvação para a minha casa. E eu reconheço, Pai, que ainda que tudo ao meu redor comece a ruir, as coisas vão passar, o Senhor tem algo além disso. E ainda que não seja neste plano terreno, Pai, existe uma esperança ainda maior quando nós nos encontrarmos no céu. Senhor, cuida do meu coração e da minha mentalidade, Pai, para que eu possa entender isso. Mas, Senhor, também me transforma como Abacuque, que viu o pecado do seu povo e levou o seu povo ao Senhor. E que assim como ele viu a visão que o Senhor teve, ele levou a visão ao seu povo. Pai, que nós colocamos diante de você coisas que realmente importam. Que não sejam somente só as nossas coisas, que nós não nos preocupemos somente com a nossa vida, com o casaco, com o celular. Que a nossa maior crise colocada aos seus pés não seja o celular que nós queremos, Senhor, mas a salvação que nós desejamos para as outras pessoas. Pai, me ensina a ser como Abacuque, que viu a injustiça diante dele, Senhor, e levou essa injustiça ao Senhor. Me ensina, Senhor, a ser como os profetas que o Senhor estabeleceu, as pessoas que o Senhor chamou, Pai, que foram, Senhor, não para dizer aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas aquilo que o Senhor estabeleceu. Ainda que a visão fosse assustadora, eles trouxeram ela com esperança, Pai. Pai, transforma o meu coração e me leva nesse lugar de andar com convicção naquilo que eu creio, de convicção de que o Senhor salvará, de que o Senhor cuidará das nossas vidas. Pai, nós cremos que o Teu nome tem todo o poder, Senhor. Transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso coração, que nós possamos experimentar a salvação e a regeneração do nosso coração, que a nossa natureza seja transformada, Senhor, de pecador e duvidoso, Senhor, a cristão e confiante na esperança que Cristo traz às nossas vidas, Pai. Continua trabalhando no nosso coração, Senhor, destrua aquilo que precisa ser destruído, mas construa aquilo que o Senhor quer, construa um Cristo dentro da minha vida, Senhor, e remova tudo que precisa. Nada do Gerson pode ficar, Senhor. Estabelece o Seu reino e a Sua morada em mim, Pai, e tira tudo que não for da Sua vontade, tira tudo, porque se algo não agrada a Você, Senhor, que o Senhor remova, porque não existe vontade maior no meu coração do que aquela de ser parecido contigo, que é de espalhar o Seu amor, que é de espalhar essa salvação que eu recebo, Pai. Transforma a minha mente e o meu coração, para que eu possa enfrentar os vales, as aflições da minha vida, Senhor, e eu possa passar por todas elas confiantes de que o meu Senhor é Salvador, resgatador e Redentor. Amém.